Na semana de aniversário de Foz, é importante lembrar como cada um pode ajudar a cuidar da cidade. Com o programa da coleta seletiva, o governo do município está mudando a vida de dezenas de famílias de catadores e também garantindo o futuro de nossa cidade. Todos os anos, milhares de toneladas de recicláveis deixam de ir para o aterro, evitando que tenha que ser usado cada vez mais espaço para isso e também possibilitando o reaproveitamento desses materiais. Todo esse material coletado é separado e preparado para comercialização nas unidades de valorização de recicláveis. Agora você já sabe, separar os materiais recicláveis é um gesto de cuidado com o próximo e com a nossa cidade. Faça a sua parte. Foz do Iguaçu, 107 anos. Isso então, a nossa palestra. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Meu nome é Kathleen, eu faço parte da equipe de gestão ambiental, à frente dos programas de educação ambiental e comunicação social, do consórcio supervisor das obras de construção da nova ponte Brasil-Paraguai, do acesso até a BR-277 e das novas aduanas. A implantação de obras de infraestrutura como esta exigem que haja um planejamento e um controle das atividades para minimizar efetivamente os impactos negativos ao meio ambiente em decorrência dessas atividades. Dessa forma, os programas de educação ambiental e de comunicação social têm como objetivo tornarem-se uma ferramenta eficaz e viável para mitigar esses impactos. Por isso, hoje eu tenho o prazer de convidar a palestrante Rosani Borba, professora e educadora ambiental, mestre em ensino e atualmente coordenadora do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis de Foz do Iguaçu, para apresentar a palestra sobre o Programa de Gestão de Resíduos de Foz do Iguaçu e a participação comunitária na coleta seletiva. A palestra vai ser disponibilizada também em nosso canal no YouTube, que é o Gestão Ambiental, Segunda Ponte Brasil-Paraguai. Nós pedimos a gentileza que vocês mantenham o áudio desativado durante a palestra. As perguntas podem ser enviadas via chat e serão repassadas à palestrante no final da palestra. Rosani, desde já, muito obrigada por aceitar esse convite e nos ceder esse tempo para essa conversa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Alguns nomes conhecidos aí que eu já acompanhei pelo chat. Para nós, como gestão de resíduos, é muito importante participar de ações desse tipo, especialmente com relação a essa obra desse tamanho, né, dessa proporção de importância aí no nosso município há tanto tempo esperada. Então, nós estamos aí à disposição para colaborar e para contar um pouco daquilo que estamos fazendo com relação à gestão de resíduos e, mais especificamente, com relação à coleta seletiva de recicláveis, que é bem recente no nosso município. A Kathleen vai passar, então, aí a apresentação para a gente. Eu vou tentar seguir o que está aí e vocês vão, por favor, colocando as questões que vocês tiverem no chat, tá? Para que a gente possa ir colaborando também. Nosso grande objetivo hoje, além de apresentar um pouquinho esse histórico, é, de fato, tirar dúvidas de cada uma das pessoas que estiverem conosco e que vocês possam depois replicar essas informações, porque o nosso objetivo é fazer com que mais e mais pessoas participem do programa de coleta seletiva e a gente vai tentar entender um pouquinho isso aí, tá? Então, nós temos aí no município um programa que chamamos Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis. Eu vou falar um pouquinho dos resíduos recicláveis, mas também posso falar um pouquinho da gestão integrada de resíduos como um todo, tá? Pode passar, Kathleen. Então, é assim, só para a gente entender um pouquinho, né? A gente precisa entender para onde que vão todos os resíduos, tudo aquilo que sobra das nossas ações diárias, né? Então, até o ano de 2001, nós tínhamos um lixão, era um lixão a céu aberto. Primeiro ele estava numa área rural, depois ele foi passado onde atualmente hoje é o aterro sanitário, e até 2001 havia a presença de catadores que garimpavam dentro do lixão os recicláveis. A partir de 2002, começa a implantação de uma política de gestão de resíduos, né? Então, foi construído o aterro sanitário, desativado o lixão, os catadores que estavam no lixão foram organizados, a Secretaria de Meio Ambiente, à época, ajudou a organizá-los numa cooperativa que chamava Cocanque primeiro, e que depois, mais tarde, veio a se formar
e virou a cooperativa dos agentes ambientais de Foz do Iguaçu, que existe até hoje. Junto com essa estruturação do aterro, junto com a estruturação dessa primeira cooperativa, também houve a construção de unidades de triagem, os barracões de reciclagem. Primeiro 4, depois mais 4. Então, nessa foto de baixo, vocês conseguem ver uma visão aérea de como que é o aterro hoje, as células. É um aterro sanitário, é um aterro aí um dos mais modernos que a gente tem. Temos uma estação de tratamento de chorume por osmose reversa, né? Então, na foto a gente consegue ver bem lá no fundo umas lagoas de chorume. Essas, antigamente, era tratado na lagoa, ia para o rio, hoje não vai mais. Hoje é tratado e a água que sai desse tratamento, ela acaba irrigando e molhando aí o aterro, tá? Pode passar, Kathleen. Aí, em 2018, desde então, dessa organização do aterro e tudo, o município foi passando por alguns ciclos. O programa de educação ambiental, a divisão de educação ambiental, que existe aí há bastante tempo, desde os anos de 1990, na Prefeitura de Foz, vinha trabalhando para implementar um programa de coleta seletiva, seja com formação, seja com definição de projetos, buscando apoio. Até um processo foi iniciado, durou 1 ano e depois morreu. E em 2017, a gestão atual, ela assumiu a coleta seletiva, a gestão de resíduos com coleta seletiva, e aí houve, então, o início de um programa, que é um programa municipal de coleta seletiva, como nós temos agora, e estamos aí implementando ele, e ele tem essa carinha aí, tá? Então, assim, pode passar. Então, vou tentar contar um pouquinho de um resumo, né? Foi feito um diagnóstico que nós, enquanto educação ambiental, já conhecíamos um pouco a realidade de toda essa questão no município, mas aí esse diagnóstico foi organizado, sistematizado, foi buscado apoio com a Itaipu Binacional, com o governo do estado, porque um programa de coleta seletiva ele demanda bastante investimento, não só de trabalho, não só técnico, mas também de recursos financeiros. Então, a gente soma aí mais ou menos aproximadamente 17 milhões que já foram investidos no programa para a gente ter o que temos hoje, tá? E aí uma parceria com a Itaipu, com o governo do estado e com recursos próprios do município, né? Para construção de reforma e construção de novos centros de triagem, que vão virar as unidades de valorização. Foi também a primeira vez que conseguimos, como programa, para institucionalizar uma política pública, cumprir aquilo que a legislação federal fala, né, a lei de resíduos, que a gente precisa contratar e pagar pelo serviço dos catadores. Então, logo lá em 2018, 2019, não conseguimos contratar, mas conseguimos um termo de colaboração, que é um instrumento jurídico com repasse de recurso, e em 2020 conseguimos, então, a contratação. Atualmente temos um contrato com pagamento para a cooperativa de catadores por tonelada do material que eles recebem e fazem a destinação correta, tá? Nós também constituímos uma equipe, que não tínhamos uma equipe, né? E aí, além de fazer toda essa organização do programa, né, de logística, de construção de locais, enfim, era também preciso fazer com que a comunidade entendesse isso. Como nós não tínhamos os caminhões, não tínhamos as estruturas, e ainda não estamos com todas as estruturas físicas prontas, mas hoje já temos os caminhões e os motoristas, que são servidores do quadro próprio da prefeitura. No termo de colaboração, nós pagávamos para a cooperativa para operar com os 4 caminhões. Isso nos exigia que não dava para a gente fazer a coleta em 100% do município. Então, nós começamos em etapas. Começamos lá pela Vila C, e a cada 3 ou 4 meses, essas etapas elas foram sendo ampliadas. E aí, quando foi 2019, lá 2020, nós conseguimos, os caminhões chegaram, e aí sim conseguimos chegar ao final de 2020, com 4 meses de antecedência, nós chegamos à região central, e em março de 2019, e em dezembro de 2019 na região central, e em fevereiro de 2020, nós chegamos na área rural, também tem coleta, né? Onde passa o caminhão, tem coleta. Então, a gente faz coleta um dia na semana em cada um dos bairros. E esses resíduos são levados para as unidades de triagem para fazer a separação, tá? Então, hoje nós temos, é bem importante falar que o Programa Municipal de Coleta Seletiva, ele atende
os domicílios, as casas, ele é porta a porta e atende as casas. As empresas, elas obedecem uma legislação diferente e o município é impedido de fazer a gestão dos resíduos de grandes geradores, conforme diz a legislação. Então, o programa de coleta seletiva, ele atende exclusivamente aos domicílios. Nós temos um decreto no município em vigência que também define os tipos de grandes geradores. E aí, por uma questão de bom senso, né, e também respeitando a legislação, há geradores que, embora sejam CNPJ, eles não se enquadram como grandes geradores, porque geram menos do que uma residência. Então, aí nós conseguimos colocar isso numa legislação municipal, que não desobedece à federal, e atendemos com a coleta também os pequenos geradores. Exemplo, um escritório de contabilidade, uma papelaria de bairro, uma lojinha de bairro, que embora seja um CNPJ, ele gera em resíduos, tem que fazer plano de gerenciamento de resíduos, mas a coleta também pode coletar. Pode passar. Então, para onde é que vão os nossos resíduos, né? Hoje nós temos uma classificação apenas em dois tipos de resíduo, falando dos resíduos domésticos. Os resíduos que a gente chama resíduo comum, e o que são os rejeitos, e o resíduo reciclável. Ainda o nosso orgânico está sendo considerado rejeito. Nós ainda não conseguimos avançar, estamos aí trabalhando, pesquisando, entrando em contato com os municípios. Não existe um modelo de coleta porta a porta de resíduo orgânico. Florianópolis é o único município que está um pouquinho mais avançado e está definindo aí um programa de coleta porta a porta de orgânico, mas há muitos estudos e ele é um trabalho bem piloto, tá? Então, nós temos aí o resíduo que a Vital leva, que são os rejeitos e os orgânicos, e eles vão para o aterro sanitário, que é o caminhão da Vital. E nós temos a coleta do reciclável, que é com o caminhão próprio do reciclável, que tem uma carinha e uma marca diferente, que passa uma vez por semana nas nossas ruas aí, das nossas casas, e esse material vai para o centro de triagem, as unidades de valorização de resíduos, são triados pelos catadores e comercializados e voltam para a cadeia produtiva. É bem importante a gente entender essa diferença e multiplicar isso, porque ainda tem gente que não sabe que os caminhões são diferentes e que nós temos um programa de coleta porta a porta de recicláveis, tá? Pode passar. O que é uma unidade de valorização de resíduos? É o antigo barracão de reciclagem, né? Esse investimento do governo do estado, da Itaipu e do governo do município foi para ampliar a área de triagem e para aquisição de equipamentos, é quase que uma usina. Então, aí nós temos a prensa, onde vocês estão vendo o caminhão entrando de ré, ele acopla numa moega, que é um equipamento, despeja os resíduos ali, esses resíduos eles vão para a prensa, que é essa verdinha que vocês vêem na figura, do lado tem impresso uns caixotinhos, são os bags, os catadores trabalham entre esses bags e vão fazendo a separação. Plástico com plástico, papel com papel, papelão com papelão e assim por diante. Então, tudo aquilo que é reciclável, que a gente coloca na sacola de resíduos e dispõe para o caminhão levar, ele vai passar pela mão de cada um dos catadores que estão trabalhando lá dentro das unidades. Porque na nossa casa, tudo que é reciclável é igual, é reciclável. Para comercialização, não é assim. Cada tipo de material tem uma composição e quanto mais bem separado, maior a qualidade desse material para reciclagem e, por consequência, maior o valor agregado na venda que compõe a renda desses catadores, que estão integrados, tá? E aí o outro caminhão é na saída, que daí a ideia o material é separado, é prensado e entra o outro caminhão que os catadores comercializam e aí a prefeitura não tem gerência sobre essa parte, né? Isso é a cooperativa de catadores que se organiza e faz a comercialização, a venda, e aí isso é a organização da própria cooperativa, tá? Pode passar. Então, nós hoje, atualmente, temos 2 unidades de valorização em operação. Essa de cima, que é a Rosana Lemos Turbina, fica no Morumbi. A primeira foto aí é dela antigamente, e a segunda foto é dela atualmente. E a de baixo fica lá no Jardim das Palmeiras, que é a Manuel da Silva, que a unidade praticamente dobrou de tamanho, nós não temos a imagem fora, né, a do barracão ali é da antigamente, e dentro ele tem um tamanho ampliado, e nós somos os catadores trabalhando nos equipamentos. E aí nós temos mais
6 unidades em obras. A da Vila C é que está mais atrasadinha, Porto Belo, Profilurg, Sadia, usina de asfalto já estão concluídas, não estão em operação com os equipamentos ainda, tá? Mas elas, a do Porto Belo e a do Porto Belo e a da Vila C estão operando, mas não com os equipamentos. Estamos aguardando aí a licitação para instalação, transporte, instalação dos equipamentos que estão todos guardadinhos, e aí sim os catadores vão operar nessas unidades com os equipamentos. Isso vai ser em breve, a gente imagina que por meados de setembro a gente já esteja com todas elas operando. Campos do Iguaçu está aí com 87%, 90% da obra concluída, e nós estamos também iniciando um projeto para uma UVR lá no Cidade Nova, que muito provavelmente só vai iniciar o ano que vem, porque depende de um novo convênio com a Itaipu. Ok? Pode passar? Então, é assim, ó. Nós, enquanto prefeitura, temos algumas obrigações, né? Uma é dispor desse serviço, que é um serviço essencial e de direito de cada morador, e também temos a tarefa de casa, que é fazer a nossa parte. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês de uma experiência que nós vivemos aqui no município desde 2014, que ela deu origem a esse programa de coleta seletiva. Nós, como educação ambiental, não conseguíamos colocar a coleta seletiva em todos os lugares da cidade, então começamos com os prédios públicos, tá? Então, hoje, ele já teve vários formatos, mas ele é uma vez por semana. Existe uma metodologia de identificação de cada lugar, que é uma forma que nós temos de fazer o acompanhamento, né? De fazer o acompanhamento da qualidade dos resíduos, com uma forma também de monitoramento e de orientação e educação para os servidores que trabalham naquela unidade. Então, cada prédio público da prefeitura municipal e as escolas estaduais que fazem parte desse programa tem uma numeração, elas precisam identificar a sacola de resíduos recicláveis com aquela numeração, e os catadores que recebem lá no barracão podem nos ajudar a entender se está tudo certinho ou não. Então, é feita uma coleta semanal, atualmente é no mesmo dia da rota do bairro. Então, se a escola, por exemplo, fica no Maracanã, no dia que tem coleta no Maracanã, coleta na escola, coleta na UBS, coleta em todos os equipamentos públicos que estão naquele bairro. E, além de prestar o serviço da coleta, existe também uma formação, que é o Programa de Educação Ambiental na Administração Pública. É uma formação que também existe desde 2014, atualmente ela está muito fortalecida, e estão sendo formados 2 pessoas de cada um dos locais, de cada prédio público, são chamados pontos focais. E muitas atividades e programas e projetos com vistas à sustentabilidade, não só gestão de resíduos, sendo desenvolvidos pelos servidores, pelos colegas dentro das unidades, né, do serviço público municipal na nossa cidade, em função desse programa. Tá? Então, assim, essa é a nossa tarefa de casa, né? Então, para vocês como se organiza internamente, né? O programa de gestão de resíduos, a educação ambiental, né? Todos dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Nós nos organizamos com a organização e a produção de alguns materiais. Esses 3 de cima são materiais antigos já, e esse primeirinho de baixo aqui do Canex também já é material antigo, de anos anteriores, de formações anteriores, que todos os prédios públicos receberam. E essas últimas 3 são materiais que foram disponibilizados, estão sendo disponibilizados à medida que os pontos focais estão participando das formações, como material de apoio para melhorar a gestão de resíduos, né? Então, aí, nós iniciamos na Semana do Meio Ambiente o programa do Canex. Então, ao invés de dar uma caneca para cada servidor, nós entregamos um adesivo para cada servidor, para que cada servidor traga de casa uma caneca. Todo mundo tem uma caneca em casa, um copo de massa de tomate, enfim. Então, a ideia é a gente gerar menos resíduo, mas adotar um copo permanente. E aí os adesivos e o cartaz falando, né, que aquele lugar tem, cada prédio público precisa ser responsável pelos seus resíduos, tá? Pode passar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo ali, tá? Então, assim, e aí como que a gente chega até a população, né? Coloca o programa de coleta seletiva para rodar, começa a atender as pessoas, mas como que as pessoas sabem disso, né? Então, nós decidimos entregar uma sacola de ráfia
no início do programa, lá em 2018, conforme o programa ia avançando, conforme as regiões começavam a participar do programa, começavam a ser atendidas, a gente ia de porta em porta, entregava uma sacola branca dessas de ráfia, como na primeira foto ali, e um imã de geladeira. Eu queria dar um destaque bem legal para o imã de geladeira. O imã de geladeira, ele substitui o panfleto. Então, nós temos aí uma cultura de panfletagem, né? De fazer panfleto e entregar panfleto. E aí nós sabemos que panfleto ele é um material muito perecível, né? E as pessoas não dão valor, nós não damos muito valor para esse material. Ele é papel, ele é tinta, ele é contaminante, ele acaba poluindo, ele acaba virando um resíduo. E a mensagem chega. Nós fizemos geladeira, nós já fizemos aí 3 carinhas, porque a gente teve que ir refazendo, e a ideia permanece a mesma, mas o layout dele vai mudando um pouquinho, a gente vai melhorando, aperfeiçoando, tá? Então, as residências recebiam uma sacola de ráfia e um imã de geladeira, dizendo o que separar, o que não separar, que dia que é a coleta na sua casa, e algumas residências receberam uma plaquinha também para identificar a casa, tá? O trabalho foi feito porta a porta, além disso, foram visitadas, as crianças não recebiam a sacola e nem o imã, mas recebiam orientação que ao chegar em casa, pode ser que a sacola já tivesse chegado lá, o que era para fazer, ajudar o pai, a mãe, aquela casa a fazer a separação, formação continuada para professores da rede municipal e estadual, além do educação ambiental na administração pública, tá? E a ação da educação ambiental na administração pública, porque... É a Rosane mesmo que está fazendo a palestra. Oi. Oi, Gilmar. Oi, minha querida, que bom. Estou com o meu microfone ligado aqui, não vi. Olá, bom que você está aí, Gilmar. Seja bem-vindo, tá? Obrigada. Nós temos, assim, um trabalho também histórico já de formação de professores, educação infantil, ensino fundamental, e fazemos alguns trabalhos com o Estado, quando eles nos permitem, nos solicitam, ou quando a gente consegue essa permissão, né? Então, a gente tem essa forma de chegar até a população por meio da educação ambiental. Além da educação ambiental, pode passar o próximo, Kathleen, a gente também tem um formato de comunicação com a comunidade, porque comunicação é uma coisa, educação ambiental é outra coisa, né? Então, a gente também tem aí a elaboração e a produção de materiais informativos. Esses todos que vocês estão vendo ali em cima são materiais virtuais, né? Já expliquei o porquê de não panfleto. Então, são materiais virtuais que nós produzimos de acordo com as necessidades. Por exemplo, quando iniciou a pandemia, nós suspendemos a coleta. Então, a gente teve que criar materiais para avisar a comunidade que a coleta estava suspensa. A partir da liberação, né, o Ministério Público e a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária, enfim, a gente começou a coleta a cada 15 dias. Então, nós tínhamos aí o primeiro lá, ó, atenção, essa semana não haverá coleta, essa semana haverá coleta. Produzimos esse calendário para pintar coleta, semana sem coleta. O que fazer se tem alguma casa positivada? O que faz com a luva e com a máscara, que é um resíduo nas nossas casas? Então, a gente vai elaborando esses informativos e vai disparando pelos WhatsApp, Facebook, Instagram, página da prefeitura, e vai contando com essa rede de apoio. Então, pode ser que alguns de vocês que estão participando com a gente aqui façam parte de algum grupo de moradores de WhatsApp e acabam recebendo, porque nós temos um canal de WhatsApp da coleta e sempre que possível a gente se coloca nos grupos de moradores, associação de bairros, grupos de rua, para a gente conseguir ajudar a tirar as dúvidas e também veicular essas informações. Além disso, nós instalamos 48 placas, como essas que vocês estão vendo na foto, que tem um mapa do atendimento da coleta, tem um QR Code que a gente consegue se direcionar para esse mapa, escrever lá o nome da nossa rua e o mapa vai pintar para dizer na segunda, na terça e na quarta. E o mapa está na placa aí, por exemplo, na segunda-feira, ele está pintado e ele avisa que dia que é o lugar, né? Vila C. Você está aqui na coleta na segunda-feira. Também é uma forma que a gente tem de comunicar com a população e essas elas estão em áreas públicas, escolas, UBSs, campos de futebol, praça, enfim. Pode passar. Bom, assim, no caminho dos benefícios que nós já conseguimos receber, né, e mapear com relação à coleta, esse tempo aí de 2 anos e meio que nós temos de coleta. Cerca de 5.000 toneladas de materiais já foram coletados nas residências e nos prédios públicos.
Esse programa, ele possibilitou um aumento de renda média dos catadores e das catadoras que estão integradas à cooperativa, que participa do programa, né? Era aproximadamente de R$500 e passou para R$1.800 de renda. Essa renda, às vezes, não é uma renda direta, mas é que os catadores têm assegurado o INSS, né? E aí isso conta nessa renda. É bem legal a gente falar que em tempos de pandemia nós estamos com uma quantidade assustadora de catadores autônomos que concorrem com o programa e isso diminui a renda dos catadores da cooperativa. Porque os catadores da cooperativa, eles recebem os catadores e recebem os resíduos, né, dentro do barracão e é a partir desses resíduos que a sua renda é formada. Por exemplo, aí, a título de curiosidade, hoje, quarta-feira, era coleta na região da Vila A. Teve um motorista que chegou hoje e falou para mim que só o caminhão dele, nós estamos com 5 caminhões rodando, só o caminhão dele encontrou 7 outros veículos de catadores autônomos coletando junto com ele. Então, eles passam antes e coletam o resíduo, né? Então, assim, a adesão e a aceitação da população, ela é um benefício e aí, inclusive, possibilita que outros catadores já sabem que tem material lá na frente disponível das casas, passam e levam. Como em pandemia, essas pessoas viram no resíduo uma fonte de renda, chega a ser desumano também fazer qualquer ação para coibir isso, né? Estamos esperando aí as coisas se normalizarem, o mercado de trabalho voltar, enfim, e aí a gente vai pensar como poder público, como é que podemos agir com relação aos catadores autônomos. Por quê? Porque a grande maioria deles levam esses resíduos para as suas casas. E aí nós temos um problema de saúde pública, sanitário, porque esses resíduos ficam nas casas e daí chamam lixo, doença, enfim. Mas assim, a gente precisa entender que 5 mil toneladas de material reciclável deixou de chegar no aterro e como material resíduo reciclável, ele ocupa muito espaço, o volume é muito grande, imagina uma garrafa PET, né, desses 5 mil toneladas, quantas milhões de garrafas PET? Então, a gente economiza um espaço no aterro que nós ainda não temos quantificado, mas a gente pode saber que isso é um ganho substancial, né, para a gente economizar a vida útil do aterro sanitário. Pode passar. E aí, como é que a gente faz a gestão de resíduos na nossa casa ou nos prédios públicos, que é dentro desse conceito que nós trabalhamos? A ideia, primeiro, é a gente trabalhar o consumo consciente. Então, a ideia é recusar coisas supérfluas, evitar as embalagens, substituir a alimentação processada e superprocessada por alimentação natural, porque tem menos resíduo. Fazer as substituições e recusar o máximo possível. Bom, depois disso, é reaproveitar o que for possível, dar uma utilidade, um segundo uso. E por último, não tem jeito, sobrou mesmo, o que é que nós fazemos? Fazemos a separação correta e destinamos corretamente esses resíduos para a coleta seletiva, né? Então, é nesse sentido, é nessa ordem que a gente vem trabalhando em todos os momentos, tanto de formação para os professores, quanto da educação ambiental na administração pública e os lugares que estamos, inclusive aqui com vocês também, né? Para que a gente entenda que essa mensagem precisa ser entendida e replicada. Depois que a gente faz a separação, como é que destinamos corretamente esses resíduos? Pode passar, Kathleen. Como que nós podemos participar da coleta, né? Então, fazemos a separação, a gente pode utilizar a sacola do programa. Ah, mas eu não tenho mais a sacola. Eu também não tenho mais. O catador autônomo passou e levou embora a sacola. O que eu faço? Eu coloco em saco de lixo ou eu coloco em caixa de papelão, que eu posso substituir pela sacolinha de mercado. Vou no mercado, em vez de colocar a compra na sacolinha de mercado, eu peço caixa de papelão, porque a caixa de papelão ela tem um valor muito bom, o papel precisa voltar para reciclagem. Em tempos de pandemia, nunca faltou tanto papel, porque tudo é comprado pelo correio, precisa de caixa, né? Coloco isso de manhã, ou quem fica em casa, que mais ou menos já consegue saber o horário que o caminhão passa, coloca antes do caminhão passar. Por lado de fora, nós temos um combinado, não coloca na cestinha do lixo. A cestinha do lixo é para aquele que o gato e o cachorro vão procurar um restinho de comida e vão querer, né, pelo cheirinho e comer. Como o reciclável ele vai estar limpo, ele não tem resto de alimento, então ele não vai chamar bicho. Então deixa no chão, num lugar bem visível. Imagina que o caminhão vai entrar lá no início da rua e o motorista ele vai somente parar nas casas onde ele vê que tem material. Então ele precisa enxergar que tem um material disponível, tá?
E aí o caminhão vai parar, vai recolher, vai devolver a sacola, caso ela esteja numa sacola de ráfia, ou se é saco de lixo e caixa de papelão, ele joga no caminhão e isso vai até uma UVR, ok? Os nossos caminhões, eles tocam uma música, um jingle. Algumas pessoas se acostumaram a ouvir a música tocar, para daí levar o material lá fora. A gente até entende, porque algumas pessoas já entenderam a importância de não deixar o autônomo levar, né? Por quê? Porque o autônomo leva para casa dele e daí nós temos um problema de saúde pública, né? Acontece que às vezes não dá tempo de ouvir a música, sair e levar o material. Não é que o caminhão passa voando, ele passa 12, 15, 17 quilômetros por hora. É um caminhão grande, essa velocidade é muito pouco para um caminhão. Só que para quem está dentro de casa, ela é muito rápida, então não dá tempo, tá? Então, por isso a gente pede que esse material fique disponível, que a coleta vai passar e vai levar, tá? Pode passar, Kathleen. E aí nós temos uma situação muito inusitada, né? Veio a Covid, muitas incertezas logo no início, agora já temos aí alguns estudos mais aprofundados. E o que é que a gente faz com relação aos resíduos na nossa casa e a Covid, né? Então, primeiro, luvas e máscaras não eram resíduos comuns, né? Hoje eles são resíduos muito comuns nas nossas casas, ou nos estabelecimentos, em lugares de trabalho, enfim. Elas não são, embora sejam materiais que poderiam ser reciclados, eles não são porque podem estar contaminados. Então, a gente vai tratar como resíduo de saúde e, no nosso caso, nas nossas casas, vamos tratar como rejeito. Então, nós vamos colocar no resíduo que a Vital vai levar. Por quê? Porque você vai colocar dentro do saco de lixo, vai amarrar. E o coletor da Vital, ele não tem contato com o resíduo, diferente do catador. Porque tudo que a gente coloca dentro da nossa caixa de papelão ou dentro da sacola, enfim, vai ter que abrir, igual eu mostrei para vocês na figura lá atrás da UVR, e vai manusear item por item, né? Então, ao manusear item por item, ele pode se contaminar, tá? E se positivei? Aqui em casa, alguém positivou. O que eu faço com esse resíduo? Bom, nós fizemos essa orientação de destinar todo o resíduo para coleta comum enquanto estiver no tempo de quarentena. Mas se eu quiser, eu posso guardar esse resíduo num cantinho e eu tiver condições, eu guardo esse resíduo por 15 dias e depois eu coloco ele para coleta seletiva. Também não tem problema, porque durante esse tempo o vírus já estará inativo naquele resíduo, tá? Mas a ideia não tem lugar para guardar o resíduo, o reciclável, durante o tempo de isolamento. Temos alguém contaminado em casa, vai colocar tudo em sacolinha, vai colocar no saco de lixo e vai entregar para a Vital. Mais uma vez, quero reforçar. Por que para a Vital pode e para os catadores não pode? Porque os coletores da Vital não manuseiam os resíduos, eles só pegam um saco de lixo e jogam no caminhão, tá? Tô com algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder. A Maria da Ressurreição, ela perguntou, vocês já pensaram em alguma forma de incluir os catadores autônomos no grupo? Sim. Como é que funciona, né? A prefeitura, ela segue uma luta histórica do Movimento Nacional de Catadores, que é embasado na legislação federal, que diz que os municípios precisam criar políticas públicas e pagar os catadores pelos serviços prestados. Como é que a gente faz isso? A gente faz um edital de chamamento público e os catadores que estão organizados em cooperativas ou associações, estejam com tudo regularizado, eles podem acessar esse edital e são contratados, que é o que nós temos hoje. Acontece que muitos catadores autônomos, eles não têm capacidade de se organizar, né? Então, o que a gente faz? Nós, sempre que possível, a gente visita esses catadores, fala para eles como é que funciona o programa, orienta eles, existe aí na prefeitura hoje um grupo de pessoas que tem condições de ajudar esses catadores a se organizarem, conta para eles como é que está o processo, especialmente nesse momento que nós vamos fazer um novo chamamento para um novo contrato, porque o que nós temos vigente, ele encerrou e foi prorrogado até que as unidades estejam prontas e o novo edital de contrato esteja pronto, enfim. Agora, a gente não pode obrigar, né, essas pessoas a entrar. E também passamos contato da cooperativa de catadores que existe, que é independente da prefeitura, que procurem a cooperativa e encontrem uma forma de se integrar. O novo contrato agora, o novo chamamento público, ele vai ser aberto por lotes.
Então, é uma forma que os catadores também, uma forma que a prefeitura encontrou também de dizer para os catadores lá do Jardim América, se organizem, tem um barracão aqui, que fica esse do Sadia, se vocês se organizarem, vocês podem acessar esse edital e entrarem, trabalhar nesse barracão, né? Como tem repasse de recurso público, pagamento, nós não podemos escolher um grupo de catadores e colocar lá, né? É um contrato, isso precisa seguir todos os ritos legais. E o Valdir está perguntando se é possível levar os resíduos de volumes maiores em locais específicos, como os ecopontos. Então, assim, Valdir, nós não temos ainda instituído esse espaço chamado ecoponto. Como as nossas unidades de valorização de recicláveis, elas ainda não estão todas prontas, nós igual divulgamos os endereços, e caso os moradores queiram levar, caso os moradores queiram levar os resíduos até lá, até as unidades, é possível, desde que naquele dia a unidade esteja aberta, os catadores estejam lá para receber. Mas é possível, sim, nós, na Secretaria de Meio Ambiente, é só entrar em contato com a gente, ali no final vou deixar o telefone, entra em contato e a gente faz essa orientação. Nós ainda não divulgamos esses locais como ecopontos, justamente porque eles ainda não estão totalmente concluídos, ok? Mas é possível sim, tá? Pode passar mais um, por favor? Como é que funciona, então? Como é que eu sei qual que é o dia da coleta na minha rua? Nós temos esse material aí que a gente disponibiliza, conforme eu falei para vocês. Nós temos na página da prefeitura um mapa virtual, que a gente pode colocar lá o nome da nossa rua e vai dizer. Esse QR Code aí, ele indica, ele vai direto lá naquele mapa interativo e virtual, e que vai também nos direcionar naquelas informações que estão nas placas, nos bairros também, está o dia da coleta, né, que atende em cada região, em cada bairro, enfim, ok? Pode passar. E o que é que a gente faz com aquilo que não vai para a coleta seletiva? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nem sabemos quais são os resíduos perigosos que são passíveis da logística reversa. Apesar da Política Nacional de Resíduos já ter mais de 10 anos, a logística reversa, ela agora é que começa a tentar sair do papel. Os governos estaduais estão aí pressionando, junto com os ministérios públicos estaduais, para fazer com que os responsáveis pelo ciclo de vida desses resíduos façam a sua tarefa, façam a sua parte. Então, pneu, lâmpada, pilha, bateria, filtro de óleo lubrificante, eletroeletrônico. Esses são resíduos que não podem ser destinados para a coleta seletiva. Primeiro, porque não existe comércio para eles, né? Então, vai chegar lá no barracão dos catadores, e os catadores não têm para quem vender. Então, ele não vai chegar na reciclagem, porque catador não faz reciclagem, ele faz triagem e vende para quem vai vender, no nosso caso de Foz do Iguaçu, até chegar nas indústrias que fazem a reciclagem, né? Nós fazemos a coleta, nós em casa fazemos a separação, a prefeitura faz a coleta e o catador faz a separação e a destinação para quem ainda vai destinar para a indústria. Os da logística reversa, o catador não consegue comercializar. Se ele não consegue comercializar, também ele não tem interesse, ele não tem por que se responsabilizar por esse resíduo. Alguns do eletroeletrônico têm valor comercial, e aí os catadores aceitam receber, por exemplo, micro-ondas, máquina de lavar roupa, eles aceitam porque tem metal, né, porque tem alguns tipos de plástico que têm reciclagem e são comercializados. Contudo, nós temos aí muitos impeditivos, porque nos eletroeletrônicos em especial, há componentes que são contaminantes, e aí o catador, ao abrir o motor, ao abrir o equipamento para tirar as partes para comercializar, que tem mais valor, ele pode se contaminar. Então, nós não incluímos na coleta seletiva e não podemos, por força de lei, promover a coleta de eletroeletrônicos ou desses resíduos da logística reversa.
porque a legislação fala que o município, os governos não podem usar recurso público para resolver problemas que são da iniciativa privada e que são dos geradores, dos fabricantes, que é o meu caso da logística reversa. Enfim, o que é que a gente faz com essas coisas? Nós usamos lâmpada, pilha, bateria, pneu, o que a gente faz? O município de Foz, ele está bastante adiantado com alguns, sendo atendido com alguns pontos de entrega. Esses pontos são estabelecidos pelos acordos setoriais dos fabricantes com o governo do estado, com o Ministério Público e com o governo federal. E o município de Foz é contemplado com vários pontos. E é onde que a gente sabe onde estão esses pontos? Lá no site da prefeitura, no meio ambiente, na gestão de resíduos, tem um espaço específico para logística reversa. Explica o que é, todas as legislações estão lá, todas as informações técnicas e legais que a gente tem acesso estão lá, e também nós temos os endereços de onde levar pneu. Em Foz do Iguaçu tem um barracão, é de graça, o endereço está lá. Onde que eu levo lâmpada? Tem 22 pontos que eu entrego lâmpada. Onde que eu entrego pilha? O que eu faço com óleo lubrificante? Então, o que existe disponível no município, nós conseguimos disponibilizar aí, ok? Teve alguém que perguntou aqui, deixa eu ver, a Daniele, se há algum indicador da efetividade da execução do programa de reciclagem no município. Daniele, é assim, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Nós temos um convênio com a Itaipu Binacional, um apoio da Itaipu Binacional, e eles usam uma plataforma chamada Reciclômetro. Então, todos os meses, nós, com a prestação de contas do contrato que nós temos com a cooperativa, na qual a cooperativa informa todos os resíduos que ela recebeu e comercializou, nós alimentamos essa plataforma, e essa plataforma nos diz a quantidade de benefícios, né, de resíduos, a quantidade de benefícios sociais, quanto tempo que a gente já economizou no aterro, e eu vou pedir desculpas, mas eu podia ter colocado aqui na apresentação um resumo aí desse último mês e eu esqueci completamente. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas nós temos essa informação e podemos disponibilizar sim, tá? Agora, talvez a sua pergunta tenha sido no sentido também do alcance, né? Nós chegamos em 100% da área urbana e na área rural onde o caminhão consegue passar, nas estradas onde o caminhão consegue passar. Mas eu não consigo saber quanto da população participa. A gente ainda não conseguiu medir isso, tá? Pode passar. O que eu tinha para mostrar para vocês a princípio era isso. Queria também deixar uma mensagem e dizer que a gente tem um único planeta. Já tem gente viajando para fora, vai lá, fica 5 minutos e volta, né? Mas a gente só tem essa nossa casa comum para viver e que não existe jogar fora. Eu só tiro de perto de mim o resíduo, né? A gente sempre costuma dizer, todo mundo devia conhecer o aterro sanitário, porque lá no aterro sanitário que se encontram todas aquelas sacolinhas que a gente amarra um nó bem apertado na cozinha da nossa casa, no banheiro da nossa casa, e coloca lá na rua e vira as costas e nunca mais quer ver, né? Que tem mau cheiro. Então, aquela sacolinha do nosso lixinho de todo dia, ele é muito inconveniente para nós, só que a gente tira da nossa casa e coloca perto da casa de alguém, né? Então, é bem importante a gente entender isso, que não existe jogar fora. Tudo que a gente produz aqui é retirado da natureza, vem de algum elemento da nossa natureza e volta para ela de alguma forma, né? Nem que seja enterrada lá no aterro sanitário, ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado por outras tantas coisas, tantos outros projetos, mas que ainda é a tecnologia que nós conhecemos para muitos dos resíduos que modificamos e ainda não temos o que fazer. Tá? Então, é para a gente pensar o quão importante é nós trabalharmos a questão da redução dos resíduos e, por enquanto a gente não conseguir substituir tudo, trabalhar mesmo com a destinação correta para que a gente possa evitar o máximo possível de impactos, né? Eu não consegui trazer tantas coisas, achei que ia ficar muito grande, mas acho que a Roseli, da Educação Ambiental, está nos acompanhando. O Gilmar aí, que é da Itaipu, também está nos acompanhando, conhecem e sabem de projetos e ações que são desenvolvidas no nosso município, né, a Educação Ambiental que vem fazendo um trabalho lindo,
desde conscientizar e orientar e mobilizar as pessoas para não jogar lixo no chão que vai no bueiro, que do bueiro vai parar dentro do rio, até mesmo de tomar medidas um pouco mais arrojadas. A Maria da Ressurreição está falando que se eu já pensei de levar o projeto adiante para as demais cidades do estado. Maria, a coleta seletiva, ela é uma obrigação, os municípios já estão atrasados, inclusive Foz do Iguaçu começou tarde, né? Nós já começamos, porque a Política Nacional de Resíduos, ela exige isso. Nós temos aí coleta seletiva em muitos municípios do estado do Paraná, especialmente os municípios que compõem aí a Bacia do Paraná 3 e toda a área de influência de Itaipu, do oeste do Paraná, não só os da Bacia. A Itaipu tem um trabalho de bastante apoio, o governo do estado também tem um trabalho de bastante apoio, inclusive os caminhões que o nosso município tem, e vários outros municípios do estado também têm, justamente por conta desse apoio do governo do estado e da Itaipu, mais especificamente aqui na nossa região, para que os municípios implantem a coleta seletiva. Nós temos municípios aí do Paraná com experiências de bastante sucesso, né? Nós sempre somos comparados a Santa Terezinha, por exemplo, mas não é possível comparar o município de Foz, não dá para colocar Foz do Iguaçu dentro de Santa Terezinha, né? Então, é uma realidade diferente, mas temos muito a aprender com esses municípios, e nós temos uma rede de apoio, uma rede que troca, sim, bastante informações. Estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, Kathleen. Esses são os nossos contatos, eu falei para vocês que nós temos um WhatsApp, que é esse aí, o 99907-2420. Estamos aí sempre à disposição para responder as dúvidas, nosso e-mail também está aí, nosso telefone fixo. Na página da prefeitura tem bastante informação, a gente está sempre tentando alimentar lá para que as pessoas consigam acessar e que a gente possa daí chegar ao máximo de gente possível para que o programa possa se fortalecer e possa de fato se enraizar e se tornar uma política pública entendida como prioritária pelas pessoas. Nós, governo, já entendemos, mas cada cidadão precisa entender que é um serviço essencial e uma política pública essencial. Agradeço e estou à disposição. Zani, muito obrigada, parabéns pela palestra, por essa conversa. Para nós que acompanhamos, né, todo o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação Ambiental, toda a luta, né, para implementar esse programa e ver ele funcionando, acontecendo, é motivo de bastante orgulho. Realmente, assim, dá muito orgulho. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de conversar mais alguma coisa com a Rosani? A gente está recebendo aqui bastante parabéns pelo chat. Eu estou vendo. E aí, assim, Kathleen, eu queria aproveitar para dizer duas coisas. Primeiro, que eu sou uma coruja e a Kathleen foi minha aluna, e eu estou muito feliz de ver que uma aluna minha, lá da educação ambiental, né, hoje está aí conduzindo esse processo, e isso é muito legal, e é bom que a gente vê que as nossas sementinhas estão dando frutos e estão dando bons frutos. Então, essa é uma coisa primeira. A segunda coisa, que também é primeira, é dizer que a concessão, né, todo o trabalho aí das empresas que estão executando junto à concessão da ponte, da construção da ponte e da rodovia, tudo, é muito importante essa aproximação junto com a gente da prefeitura. Existem muitas ações que a gente sabe que vocês estão com planejamento de desenvolver. A Kathleen é filha da terra, conhece, mas a gente sabe que tem outras pessoas aí dentro desse projeto que vieram de fora e que estão lá fora trabalhando aqui, né? Enfim, então assim, a gente quer colocar sempre a Secretaria de Meio Ambiente à disposição. Eu falo aqui como gestão de resíduos, mas também falo como educação ambiental. É muito importante que a gente, que vem aí há 15, 20 anos tratando dessas questões no município, que a gente possa participar junto com vocês para tomar decisões que sejam mais compatíveis com a realidade desse momento que a gente conhece. Nós temos um coletivo educador muito atuante, que fez aí uma pesquisa socioambiental de praticamente 1 ano e meio, trabalhou com muita gente das bacias hidrográficas do município. É um trabalho muito rico. Acho que vocês podem usar essas informações desse documento, que é recente, foi lançado esse ano, embora ele tenha sido concluído ano passado. Tem informações muito recentes aí, que vocês podem usar para entender o que as pessoas pensam com relação ao meio ambiente, o que eles entendem como problemas ambientais,
que foi o nosso foco, foi uma pesquisa de percepção, né? E que a gente possa ir alinhando, juntar as forças, otimizar os recursos e fazer ações que sejam bastante proveitosas e que cheguem, né, até uma quantidade maior de gente, porque nós sabemos que essa grandiosa obra ela vai impactar de modo positivo muita gente e algumas pessoas de modo negativo, porque não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, a ideia é que a gente possa colaborar com vocês para a gente impactar negativamente o mínimo possível, né, já que não tem como, é inevitável esse impacto. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Rosane. É recíproco. Assim, a gente realmente procura e a gente vai contar, sim, com a educação ambiental do município, com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Que a gente conhece todo o trabalho e, para mim, é só motivo de orgulho. Aproveitando, a Roseli, gostaria de falar alguma coisa. Roseli? Está nos ouvindo, será? Acho que deu uma congelada na imagem dela. Eu acho que a Roseli deve ter travado a internet dela. Bom, então eu agradeço mais uma vez, agradeço a vocês todos que estão aqui participando, né, que estão presentes, agradeço, Rosane, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter, né, conversado com a gente sobre o programa de resíduos de coleta seletiva aqui de Foz, muito importante, você nos passou informações muito importantes, assim, a questão de geração de renda, a quantidade, né, de material que já foi coletado, realmente um número que impressiona. Então, quero agradecer a todos, continuem acompanhando, né, o nosso ciclo de palestras, a gente vai enviar para vocês em breve aí os certificados dessa palestra, para quem se inscreveu, né, a gente vai enviar um link, um e-mail com o seu certificado, muito obrigada. A próxima palestra acontece na última quarta-feira do próximo mês, né, vocês podem entrar no nosso Instagram, no nosso site para acompanhar, e muito obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, Rosani, muito obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.